Em uma recente coletiva de imprensa, Donald Trump fez uma declaração impactante sobre o impasse entre a Ucrânia e a Rússia, questionando abertamente os líderes internacionais que resistem a um acordo de paz. O ex-presidente dos Estados Unidos destacou que qualquer líder que se oponha a um cessar-fogo imediato não teria muito tempo em suas posições. A declaração gerou um intenso debate, especialmente entre os países europeus, onde, após a visita de Volodymyr Zelensky a Washington, muitos líderes continuam a apoiar a prolongação da guerra, com planos de investir ainda mais em defesa. Essa postura contrasta com a visão de Trump, que vê a guerra como um conflito sem solução definitiva. Trump não hesitou em criticar os defensores de uma guerra sem fim, sugerindo que essa recusa em buscar uma solução diplomática poderia ter graves repercussões políticas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que defende uma resistência contínua, foi diretamente alvo dessa crítica. Trump argumentou que a insistência de Zelensky em prolongar o conflito estava em desacordo com a necessidade urgente de um entendimento, especialmente quando o custo humano e material já é insustentável tanto para os ucranianos quanto para os próprios países europeus. Para Trump, um acordo de paz não pode mais ser adiado. Usando uma analogia clara, Trump afirmou que, para que um acordo de paz aconteça, é preciso que ambas as partes se envolvam. Ele destacou que tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão dispostas a negociar, uma visão que entra em desacordo com a postura adotada por Kiev, que insiste na continuidade da guerra, sem um horizonte para a resolução. Trump ressaltou a necessidade de um esforço conjunto para resolver o impasse, refletindo sua impaciência com as declarações de Zelensky de que a guerra poderia se estender por muitos anos. Para Trump, essa visão é inadmissível, pois a continuação do conflito comprometeria os interesses dos Estados Unidos, da Ucrânia e da própria estabilidade global. Além de suas críticas a Zelensky, Trump também apontou para os líderes da União Europeia, especialmente Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que recentemente anunciou um pacote de rearmamento no valor de 800 bilhões de euros. Esse investimento reflete o compromisso da Europa em sustentar a guerra, mas Trump deixou claro que os Estados Unidos não continuarão a financiar um conflito sem solução. Para ele, essa postura belicista não só prejudica os interesses americanos, mas também coloca em risco a estabilidade econômica e política da Europa, que pode acabar pagando um preço muito alto por um conflito sem fim à vista. A crescente divergência entre a visão de Trump e a postura de vários países europeus intensifica a complexidade do cenário internacional. Para Trump, o maior caminho para a paz não pode ser ignorado por mais tempo. Ele acredita firmemente que a recusa em buscar uma solução diplomática para o conflito pode não só prolongar o sofrimento humano, mas também gerar consequências políticas significativas e duradouras. Para ele, a continuidade da guerra é uma pressão não apenas para os países diretamente envolvidos, mas também para os Estados Unidos e seus aliados, cujos interesses estratégicos e econômicos estão sendo progressivamente comprometidos. A decisão de vários países europeus, liderados por figuras como Ursula von der Leyen, de continuar a financiar e armar a Ucrânia, em vez de explorar negociações com a Rússia, está se tornando um ponto de fricção que não pode ser ignorado. Trump sugere que tal postura pode resultar em um impasse político não apenas para os líderes europeus, mas também para aqueles que continuam a pressionar pela guerra sem levar em consideração as alternativas possíveis. Além disso, sua declaração reflete uma crescente pressão interna dentro dos Estados Unidos. Com a guerra se arrastando por mais tempo, a população americana começa a expressar um crescente descontentamento com os custos financeiros e humanos do conflito. A situação está sendo vista como uma drástica sobrecarga para os contribuintes americanos, que, além dos altos custos de apoio à Ucrânia, também enfrentam um aumento nos preços da energia e uma economia global instável. A insatisfação é visível e a paciência está se esgotando rapidamente. Isso é especialmente preocupante para aqueles que estão em cargos de liderança política nos Estados Unidos, pois as próximas eleições podem ser profundamente influenciadas pela percepção pública de como os políticos lidam com a questão da guerra. A advertência implícita de Trump de que líderes que se opõem à paz provavelmente não manterão suas posições por muito tempo é uma mensagem clara, tanto para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quanto para os líderes europeus que continuam a apostar em uma solução militar. Para Trump,
Trump, a estratégia belicista de prolongar o conflito não é apenas insustentável, mas também uma ameaça para a estabilidade política em várias nações. Ele acredita que, se os líderes não conseguirem encontrar um terreno comum para um acordo, eles acabarão sendo vistos como obstáculos ao progresso, o que pode resultar em sua perda de apoio popular e, consequentemente, de suas posições políticas. Trump reconhece que as negociações de paz podem ser complicadas e exigem concessões, mas argumenta que a alternativa é uma guerra interminável que só beneficia aqueles com interesses econômicos na continuação do conflito. Além disso, a insistência em investir pesadamente em armamentos para manter a guerra ativa, sem buscar negociações mais amplas, está começando a ser vista, por alguns analistas internacionais, como uma estratégia que pode levar a uma escalada do conflito. Em vez de buscar a construção de pontes diplomáticas, alguns países da União Europeia, especialmente a Alemanha e a França, estão enfrentando uma pressão crescente dentro de suas próprias fronteiras. Por um lado, há aqueles que acreditam que a Rússia deve ser detida a todo custo, mas por outro, cresce o cansaço e a frustração com a falta de progresso. As negociações e compromissos diplomáticos começam a ser mais vistos como soluções pragmáticas do que uma retirada de força. Nesse contexto, a postura de Trump, ao questionar a sustentabilidade dessa estratégia militar, reflete o ponto de vista de uma parcela significativa da população americana, que exige uma mudança de direção que favoreça uma resolução pacífica e não um prolongamento do sofrimento. Esse impasse global é entre os defensores da continuidade do conflito e aqueles que advogam por negociações urgentes, tem o potencial de alterar as relações internacionais de maneira profunda. As próximas decisões políticas em Washington, Moscou, Bruxelas e Kiev poderão redefinir os rumos do conflito e a influência da comunidade internacional em um contexto geopolítico, onde a busca por soluções pacíficas se torna cada vez mais urgente. Para Trump, a chave para evitar mais caos e sofrimento está em parar de ver a guerra como uma estratégia viável e dar mais ênfase às negociações que envolvem tanto os interesses ucranianos quanto os russos, com a mediação necessária de potências internacionais como os Estados Unidos e os países da Europa. Caso contrário, ele acredita que o conflito se transformará em um ciclo vicioso de desgaste que pode resultar em perdas políticas e diplomáticas irreparáveis. Essa postura de Trump reflete uma exaustão crescente, não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa, em relação a um conflito que parece não ter fim à vista. A cada dia, a guerra na Ucrânia se prolonga, aumentando o sofrimento da população ucraniana, gerando instabilidade econômica e alimentando um desgaste político nas nações envolvidas. A paciência internacional com uma guerra interminável está se esgotando rapidamente, e a pressão por uma mudança de postura, tanto em Kiev quanto nas capitais europeias, está aumentando. Para muitos analistas, a estratégia de armar indefinidamente a Ucrânia, sem um plano claro de resolução, está se mostrando cada vez mais insustentável. As sanções econômicas contra a Rússia não conseguiram enfraquecer significativamente sua posição, e os danos colaterais de uma guerra prolongada, como o aumento dos preços de energia e inflação, começam a afetar até mesmo as economias mais fortes da Europa. Trump, ao sugerir que a diplomacia seja a prioridade, está levantando uma questão importante. Se a busca por uma solução política não for intensificada, as consequências serão inevitáveis. Ele alerta que os custos para os Estados Unidos, a Europa e, em última instância, para a própria Ucrânia, podem ser muito mais elevados do que o previsto. Isso inclui tanto os custos financeiros, com o aumento de gastos com armamentos e apoio logístico, quanto os custos humanos, que continuam a se acumular à medida que o conflito se arrasta. Além disso, ele destaca que a prolongação da guerra pode resultar em um aprofundamento das divisões internas nos países envolvidos, com líderes e cidadãos começando a questionar a eficácia de suas estratégias de apoio à Ucrânia.